A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois passamos a atuar pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor, se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estamos juntos mais uma vez aqui no programa O Espiritismo está no ar, estudando e aprendendo sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Vamos então estudar e aprender juntos e que Jesus nos abençoe. Isso mesmo, Adilson, que Jesus nos abençoe. E hoje, penas e gozos terrestres. Dúvidas, entre em contato com o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 99932 7758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos sempre à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Antes de negar-se aos apelos da caridade, medite um momento nas aflições dos outros. Imagine você no lugar de quem sofre, no lugar dos irmãos, no sofrimento da rua, do doente desamparado, no lugar do ancião fatigado. Visualize na ambulância que passa rente a você, que pode estar socorrendo um ente querido seu. Fite a multidão dos ignorantes e fracos, julgando-se entre eles, e imagine sua alegria quando o socorro chegasse. Pensa um momento em tudo isto e você reconhecerá que a caridade para nós todos é simples obrigação. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre penas e gozos terrestres. Dessa forma, muitos se admiram que na terra haja tanta maldade, tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. Daí conclui que a espécie humana, bem triste coisa é. Olha, ainda existe esse negativismo por parte de muitos, não? O mal ainda faz alardes, tanto assim que as pessoas ficam presas a esses programas, né? Televisivos principalmente, até mesmo da internet, onde se fala muito sobre violência, essa coisa toda. No entanto, o bem é muito superior, só que ainda não faz sucesso aqui no nosso planeta, né? Infelizmente, para poucos. Mas a espécie humana está avançando cada vez mais. Existem barbáries? Sim, mas existem muito mais pessoas de bem. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que emitem, os que lhes dá a falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda. Sim, nós somos 7 bilhões e 800 e 900 milhões de pessoas. Não estão todos aqui, os nossos irmãos, né, de humanidade. Estão em vários mundos, como Cristo fala, nas diversas moradas da casa do Pai. A Terra é apenas um percentual.
Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, o que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Nesse sentido, sabemos que o planeta pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. O habitante do planeta ainda não pode gozar de completa felicidade, porque aqui a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Então nós não temos aqui no planeta liberdade total ainda, né? Nosso livre-arbítrio ainda é muito limitado. Nós estamos expiando erros de outrora, tendo novas experiências para o crescimento espiritual. Quando a Terra chegar ao mundo de regeneração, que estamos a caminho, certamente teremos uma vida um tanto melhor. Dele, porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Na verdade, o homem é quase sempre o obreiro de sua própria infelicidade. Olha, isso é um fato, né? A pessoa vive nas agruras, né, num mundo de sofrimentos, mas se faz uma pesquisa sobre sua vida, são escolhas equivocadas, partindo exatamente dele. Ah, mas ele nasceu assim, com a doença incurável, aleijado e tal. Então, continua sendo problema dele, de encarnações passadas, né? Porque nós somos os somatórios de experiências acumuladas através de sucessivas encarnações. Nós somos artífice do nosso próprio destino, herdeiro não de ninguém, mas de nós mesmos. Senão não haveria justiça divina. Ora, se Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso, como o Pai, como Cristo afirma categoricamente, que faz a chuva cair sobre os bons e os maus, e o sol se levantar para justos e injustos. Imagina, senhoras e senhores, se o corpo fosse criado ao mesmo tempo que o espírito. Ora, Deus estaria privilegiando uns e punindo outros. Porque tão diferentes irmãos vivem debaixo do mesmo teto? Um com a saúde perfeita, jovem, belo, bonito, o outro aleijado, cego, sem ver a luz do dia. Aí pergunto, que crime ele cometeu para viver com tamanha pena? Se ele nasceu pela primeira vez, a bondade divina ia pelo ralo. Mas sabendo que Deus é toda bondade, todo poderoso, sempre nos deu, nos dará tantas oportunidades quanto se fizer necessárias para o nosso aprimoramento. Por isso que a reencarnação não é uma invenção da doutrina espírita ou de qualquer religião. Ela é uma lei divina. E eu digo mais, querendo ou não, concordando ou não, gostando ou não, você vai reencarnar. Porque é um fato incontestável. E aí você começa a entender que realmente existe justiça divina. Achei um caso interessantíssimo. Vou compartilhar com os amigos de uma bela palestra que assisti do meu amigo Aramis, de Santos Dumont, na sexta-feira. Contava ele, certa feita, um jovem repórter saiu para fazer uma pesquisa sobre o Rio São Francisco. E numa cidade do interior mineiro, onde a pequena cidade era banhada pelo rio, ali ele entendera que colheria muitas informações de barqueiros, né, de pessoas, de ribeirinhos, e ele encontrou um senhor muito agradável, presidente da Associação Espírita daquele local, e travaram uma grande amizade. Porém, o repórter, apesar de inteligentíssimo, não acreditava em Deus, de hipótese alguma. Era ateísta, convicto. E, na véspera, de sua despedida, ele convidou então esse amigo, que ele apoiou muito, para um almoço num restaurante próximo ao hotel que ele estava. Marcaram o horário aprazado e estavam então caminhando para esse restaurante, quando do outro lado da rua, um senhor
que tateava, segurando nos muros e esbarrava muitas vezes, machucando. E naquela época ainda existia bueiros abertos nas ruas, sem asfaltamentos, porém com pedras calçadas. E, em questão de segundo, ele caiu dentro da fossa. Vira esse repórter e disse aí, está vendo? Se Deus existisse, você acha que ia deixar pessoas viver desse jeito? Esse bêbado, uma hora dessa da manhã, já está alcoolizado. Aí vira o espírito e calmamente disse, meu irmão, ele não está bêbado, ele não bebe. É que tudo que ele come, ele joga para fora. Ele só fica com o mínimo necessário para a sua sobrevivência. Então isso é muita fraqueza. E além de tudo é cego. Aí o repórter tirou aquele rosto irritadiço e foram lá socorrer. Pasto muito bom, se abraçaram. E o amigo espírita presenteou com o livro dos Espíritos. E ali ele caminhou para o hotel e já estava de folga, era véspera para ir embora. E por curiosidade, para ver o que estava escrito no livro, não por amor a nada, mas ele exatamente para querer entender o porquê desse amigo ter presenteado com aquele livro dos Espíritos, aquilo já causou uma impressão para ele fora do normal. O que é Deus? Não quem, mas o que é Deus? Então ele já sentiu que era algo muito superior ao que ele imaginava. Como se pode provar a existência de Deus? Aí tem o exemplo da colmeia, da rainha mestra, enfim. Tudo funcionando maravilhosamente bem. E aquilo causou-lhe uma impressão muito grande. E ele, cansado, adormeceu. E nesse adormecimento, desdobramento pelo sono, ele foi levado a uma fazenda de escravos antiga, onde o senhorio era um homem muito áspero e a sua filha muito bela, mas nenhum escravo podia olhar para aquela jovem, porque ele mandava matá-lo. E o que aconteceu? O seu escravo de confiança estava ao seu lado, e comia inclusive na casa grande, quando a jovem desce as escadarias e, papai, chegou uma visita para o senhor. E eu mandei entrar, era o fulano de tal. Ah, perfeitamente, minha filha, já vou atendê-lo. E nisso, ele observou que seu escravo de confiança olhara para a filha. Ele disse, você olhou para minha filha? Não, senhor, não, senhorzinho, não, senhor. Então você está me chamando de mentiroso? Não, senhor, então você olhou. Chamou alguns escravos e o capataz, levaram ele para trás da grande fazenda, amarraram, chicotearam-no, quase à morte, e ele pega seu canivete e fura os 2 olhos desse homem. E o deixou preso, amarrado, a pão e água e a comida era o mínimo necessário para que ele não morresse, mas sofresse o máximo possível por ter olhado para sua filha. Aí o jovem repórter tira suas conclusões. Meu Deus, será aquele homem? Então a vida começa a fazer sentido, porque você é herdeiro de você mesmo, de mais ninguém. Que sirva-nos de aprendizado. Praticando a lei de Deus, a muito males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Aquele que se acha bem compenetrado do seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, como uma parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Devemos lembrar que a nossa precária evolução espiritual representa sério obstáculo à correta utilização do livre-arbítrio, de forma que as nossas escolhas nem sempre são as mais acertadas. Entretanto, à medida que vamos incorporando maior cabedal de conhecimento e de moralidade, passamos a dar menos importância às exigências impostas pela vida no plano material.
Neste sentido, o sentimento de posse, em geral aceito como um estado de felicidade plena, é substituído por outro, o de desprendimento das coisas materiais. Vemos então que verdadeiramente infeliz o homem só o é quando sofre da falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia, é oportuno destacar: pode acontecer que essa privação seja de sua culpa, então só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dando causa. Ensina-nos a doutrina espírita que, de ordinário, o homem só é infeliz pela importância que liga às coisas deste mundo. Fazem-lhe a infelicidade, a vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas. Se colocar fora do círculo acanhado da vida material, se elevar seus pensamentos para o infinito, que é seu destino, mesquinhas e pueris lhe parecerão as vicissitudes da humanidade, como são as tristezas da criança que se lhe aflige pela perda de um brinquedo, que resumia sua felicidade suprema. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz, desde que não os pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com os que os outros consideram calamidades. Referimos-nos ao homem civilizado, porquanto o selvagem, sendo mais limitadas as suas necessidades, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústias. Diversa é a sua maneira de ver as coisas. Como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade e a analisa. Por isso é que esta o fere, mas também lhe é facultado raciocinar sobre os meios de obter consolação e de analisá-los. Esta consolação ele a encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de melhor futuro, e no espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. Compreendendo que somos os próprios artífices do destino, passamos a ser mais cuidadosos com os nossos desejos e com as nossas escolhas. Pelo Espiritismo, dilatamos a visão a respeito das penas e gozos terrestres, percebendo que duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo à origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo?
O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Com efeito, esclarece o espírito François Nicolas Madeleine, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e expiações. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que ele cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que demonstrado está, por experiência arquissecular, que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. O em que consiste a felicidade na terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo à ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros irmãos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Consequentemente, se à morada terrena são peculiares as provas e a expiação, forçoso se admita que augures moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Adilson, muito bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A matemática das migalhas. Para onde ele fosse, a multidão esfaimada de justiça e de aconchego o seguia. Eram homens e mulheres esmagados pelo poder arbitrário, pelas leis do dominador que lhes sugava quase tudo que produziam. Por isso, achegavam-se a Jesus. Ele falava de um pai pleno de amor que tudo oferece aos filhos e lhes provê as necessidades. Para onde fosse o mestre, o seguia o povo. Ao meio daquela tarde, os apóstolos advertiram Jesus de que as horas avançavam. Seria oportuno dispensar aquela gente que o escutava embevecido. Se fossem logo, daria tempo de chegarem a sítios e aldeias para comprarem alimento antes que se fechassem as portas. Jesus se voltou para eles e lhes ordenou que alimentassem a todos. Espantaram-se, porque nada tinham além de 5 pães e 2 peixes. A primeira providência do mestre foi pedir que todos se assentassem na relva verde, em grupos de 50 ou 100 pessoas. Depois, tomou dos pães e peixes, ergueu os olhos ao céu, abençoou aquele alimento e disse aos discípulos que distribuíssem a todos.
Conta-se que eram 5.000 os homens, além de mulheres e crianças que ali estavam. E não somente todos se alimentaram, como ainda sobraram 12 cestos de sobras que foram recolhidas conforme a orientação de Jesus. Perceba-se o cuidado com a natureza. Tudo recolhido, deixando o local conforme fora encontrado. Esse fato é conhecido como a multiplicação. O primeiro detalhe a ser observado é que Jesus faz questão de contar com a participação dos discípulos. Ele os convida a colaborar dando o que tem, fazendo a distribuição e recolhendo os restos ao final. Esses gestos se constituem valiosa mensagem aos que desejamos cooperar no bem. Onde quer que nos encontremos, nos depararemos com a escassez do alimento, a enfermidade que prevalece, o crime que destrói as esperanças, o companheiro que abandona a tarefa. Como atender necessidades tão complexas? Ante as múltiplas carências, custa-nos acreditar que podemos fazer algo se apenas tivermos fé e boa vontade. No entanto, se realmente nos dispusermos a auxiliar, a migalha de luzes de que somos portadores será imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação. Serão nossas migalhas de boa vontade a se multiplicarem, saciando a sede de amor e esperança das criaturas. Lembremos de quantas iniciativas singelas, às vezes conduzidas por crianças, se transformaram em instituições portentosas a amparar o semelhante nos mais variados setores da existência corporal. As faces do bem são infinitas. São como a fonte que busca os campos secos, especialmente os vales do sofrimento, para aliviar a dor e renovar a vida. Na matemática divina, quando se divide ou subtrai do que se tem em favor do próximo, multiplicam-se e somam-se bênçãos para nós mesmos e para os irmãos de caminhada. É indispensável, no entanto, não duvidar, pois nossas migalhas de boa vontade, na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais que toda a multidão de males do mundo. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, o bem que faças hoje é água limpa a lavar os efeitos negativos dos teus enganos. A experiência é mestra e o tempo é amigo. Ontem, talvez, a ignorância te impedisse de avançar para a paz, envolvendo-te nas sombras. Hoje, porém, é um novo dia e o sol da esperança brilha no horizonte de tua vida, convidando-te ao progresso. Portanto, meus amados e queridos irmãos, façamos o bem sempre que possível. Ao fazê-lo, estamos acertando algumas arestas do passado e nos trazendo, acima de tudo, paz interior. Pensemos nisso. Que Deus nos abençoe. Muita paz a todos. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Ô Pedrosa, eu considero muito proveitoso o nosso estudo, o nosso trabalho de hoje, muito feliz com o aprendizado desta noite e espero que nossos irmãos também tenham compartilhado desse mesmo sentimento de aprendizado e que possamos colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, tudo que a gente aprende aqui. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, obrigado Pedrosa pela oportunidade, Jesus abençoe a todos nós. Eu que agradeço a sua participação, muito obrigado por este apoio. Boa noite para você, boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos